Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do nosso programa Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa e hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que é muito mistério ainda para algumas pessoas, por mais que a gente sabe que existe e que tá todo dia se falando aí, que é a tão chamada ansiedade. Então vamos lá, eu vou contar para vocês um dado que foi até reconhecido pela OMS em 2017, de que o Brasil ele é o líder número 1 de diagnóstico para ansiedade. Mais de 26% da população brasileira tem esse diagnóstico, para além das pessoas que não foram diagnosticadas psicologicamente, hein? Então imagina aí quantas pessoas a gente convive e que a gente está lidando diariamente que tem esse diagnóstico já estabelecido. Mas para além disso, olha só, pessoal, que interessante. O que é a ansiedade? Ansiedade nada mais é do que o nosso pensamento de alguma coisa que está para acontecer. A gente ficar passando por diferentes cenários de possíveis situações que a gente possa vir a viver e já entrando em contato com essas exposições todas. Então, a ansiedade é o nosso pensamento no futuro. E é importante também a gente conversar e eu explicar um pouquinho para vocês da onde que vem essa ansiedade. A ansiedade é uma coisa que sempre esteve presente na população, nas pessoas, nos seres humanos, desde os primórdios lá da existência das primeiras civilizações. A ansiedade sempre esteve presente justamente por este fato. É um padrão mental da gente prever algo que possa vir a acontecer. Acaba sendo até uma forma do nosso cérebro prever possíveis situações para poder proteger o nosso corpo, para proteger a nossa vida. Então isso é natural. Então é importante a gente reconhecer, porque a ansiedade está presente em todas as pessoas que existem nesse mundo. Só que o que desencadeia mais situações que acabam limitando e impedindo que a gente tenha uma vida tranquila e leve são as situações do cotidiano. Então hoje a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, existem três situações que acabam por desencadear ainda mais episódios e crises de ansiedade, que são pautados em estudos dentro da área da psicologia, que hoje reconhece que, em primeiro lugar, as nossas relações têm um impacto muito sério em relação à ansiedade. Por quê? Ela desenvolve crises e situações de como a gente vai estar se relacionando com determinadas pessoas. Então, seja um término de relacionamento, seja relações dentro da sua família, relações com pessoas no seu trabalho, todas essas implicações com as diferentes pessoas que possam estar aí passando pela sua vida no momento de hoje, a gente costuma pensar como é que a gente vai estar lidando com essas pessoas em diferentes situações. E isso é um desencadeador importante para a nossa ansiedade. O segundo ponto que a psicologia já traz hoje, que também está diretamente relacionado, é a questão com a violência, principalmente aqui no Brasil, que a gente está exposto à violência quase que 24 horas por dia. Então, essa previsão, esse pensamento do que é que pode acontecer comigo se eu estiver numa situação ali de vulnerabilidade, exposta a determinados assuntos, né, que estão ali diretamente ligados com a violência. Seja violência em casa, doméstica, seja violência mesmo na rua, de um assalto, de invasão, né? E a gente está ali sempre tenso, né, com medo, que isso também é uma coisa muito importante que a gente vai falar, mas com medo do que é que possa ir acontecer, mesmo que a gente não tenha vivido isso ainda. E em terceiro lugar, também não menos importante, que é a questão da economia. Também aqui no Brasil a gente tende a oscilar muito, né, dependendo do que está acontecendo no governo, da forma como a gente está constituindo a nossa economia. Isso tem um impacto direto na forma como a gente vai vivenciar também a nossa ansiedade, porque isso tende a desencadear um medo e uma ansiedade do será que amanhã eu vou ter dinheiro para comprar as coisas? Como é que a situação vai estar no dia seguinte? Tudo isso impacta e influencia nas nossas vidas. Então, como eu bem disse, a ansiedade e o medo estão diretamente ligados. Ambos são engatilhados por alguma situação de ameaça que a gente possa estar vivendo. A diferença só, e assim, só para a gente entender um pouquinho do medo e da ansiedade é a seguinte: o medo geralmente vem
A emoção medo vem quando a gente se depara com alguma coisa que está acontecendo aqui e agora. Então, por exemplo, se um assaltante chega armado até você, a primeira emoção que vem é o medo, buscando, é claro, a sua segurança. Então, você já busca ali possíveis, né, fugas ou situações de combate para poder sair daquela situação que aconteceu no determinado momento que você viveu aquilo. Agora, a ansiedade, como eu bem disse, é um pensamento futuro. Então, o pensamento no futuro tende a desencadear o medo e as duas estão diretamente ligadas. A diferença é só essa, que o medo acontece aqui e agora e a ansiedade já é a previsão para o futuro. E neste contexto, como é que a gente pode então lidar com possíveis gatilhos aí de ansiedade? Sabendo então que o medo e a ansiedade estão diretamente ligados e reconhecendo que a ansiedade também é uma emoção, a gente consegue então trabalhar com ela de formas muito práticas. Para isso eu vou explicar para vocês um conceito muito simples, que é o conceito do mundo real e do mundo imaginário. O mundo real é aquele mundo que a gente vive aqui e agora. Então você aí que está me ouvindo falar, olhando para uma tela, explicando sobre a ansiedade. Este é o mundo real. E o mundo imaginário são aqueles pensamentos que à medida que você vive isso do mundo real, então que eu estou explicando para vocês essa coisa de ansiedade, a gente divaga o pensamento e vai lá até uma situação futura de algo que possa acontecer, que traz esse medo, que traz esses pensamentos, e este é um mundo imaginário, são situações que ainda não se concretizaram, que estão lá no futuro, mas que tendem a estar presentes porque você começa a desencadear todas as reações corporais da ansiedade. Um exemplo de como a gente funciona no mundo real e no mundo imaginário é quando alguém perde um emprego. Então agora você está desempregado, o que fazer a partir disso? A mente real vai trazer o fato concreto. Perdi o emprego, ponto final. Agora a mente imaginária, já no momento em que você recebe a notícia, começa a pensar já lá no futuro. Mas como é que será o dia de amanhã? Eu não vou ter dinheiro para pagar as contas, vão cortar a luz, vão cortar a água. Como é que a gente começa a elaborar tudo isso para prever possíveis situações futuras? E entendendo isso, é muito simples a gente poder voltar para a realidade aqui, focar na situação presente, que é simplesmente perdi o emprego e o que fazer com esta informação e com esse dado. A nossa tela mental tem um poder importantíssimo. E é a partir dela que a gente consegue, então, mudar a situação que engatilha a ansiedade, que é esse pensamento futuro. E para isso, basta a gente se perguntar, aqui no momento presente, o que eu estou vivendo agora? Eu posso mudar essa situação? Se sim, como é que eu posso mudar essa situação? Quando a gente traz perguntas para o momento presente, a nossa mente, ela sendo muito inteligente, muito rica de conhecimento e de experiências vividas, por mais sofrida que a sua vida tenha sido, ela consegue identificar possibilidades que são construtivas e que vão estar te dando uma luz, uma possibilidade nova a partir dessa realidade que você está vivendo. Volto a dizer, a realidade sim traz dificuldades, né? Situações que estão aí na vida do dia a dia, acontece. Agora, a gente problematizar e trazer para um futuro possibilidades que geralmente são ainda mais angustiantes, não ajuda em nada, não contribui em nada para que a gente diminua essa nossa ansiedade. Então, tudo que a gente cria na nossa tela mental aqui e agora vai trazer novas possibilidades que são muito mais contributivas, muito mais expansivas, a gente poder então visualizar um futuro que realmente vai estar ajudando você a passar por a situação que você está vivendo no mundo real. O mundo imaginário, se a gente for parar para analisar aqui agora, tende a existir na nossa vida quase que 24 horas por dia, né? Com que frequência você está fazendo as coisas que você faz no seu dia, realmente presente e prestando atenção naquilo que você está fazendo. Então, volto a dizer, isso é uma coisa natural dos seres humanos. A ansiedade está presente na constituição psíquica e mental de todos, desde a criança até o idoso. A diferença está em como a gente lida com estes processos internos. E você sabendo que ela faz parte de você também e que você pode estar no comando da sua emoção, você pode, a partir de agora, começar a lidar com ela de uma forma diferente.
Eu desejo do fundo do meu coração que este programa tenha feito sentido para você. Se esse assunto desperta o seu interesse, eu te convido para me seguir no meu Instagram, @psi.barbarabim. Lá eu divulgo muito mais vídeos e informações sobre este tema e outros também. E lembre-se, se a ansiedade ainda é algo que você carrega no seu dia a dia e que você tem dificuldade de lidar com ela, saiba que você não precisa passar por isso sozinho. Eu tô aqui para poder contribuir com você também. Então é isso, a gente se encontra no próximo programa do Além do Divã. Tchau, tchau!